Então, boa tarde novamente, doutor Flávio Sete, delegado de Polícia Federal, devidamente compromissado. Agradeço o seu comparecimento novamente e Vossa Excelência foi arrolado como testemunha pela defesa, então eu vou passar a palavra à Sua Excelência, doutor Eduardo, que fará ao senhor algumas perguntas. Tá certo. Boa tarde, doutor Sete. Boa O senhor tarde. tem conhecimento do caso desde a época da Operação Intolerância, certo? Isso, eu comecei a trabalhar nesse caso, se não me engano, por volta do ano de 2012. Então, logo após a deflagração da Operação Intolerância, eu acabei assumindo ali a condução da investigação. Uhum, tá. Me diga uma coisa, senhor delegado. É, as informações que deram origem eu não consigo lembrar, perdão, o nome da operação que resultou esse processo. O senhor poderia me ajudar? Então, inicialmente foi a Operação Intolerância, né, que foi Tolerância, mas deflagrada, e na sequência a Operação Bravata. bata isso. Tá. Assim, as informações que chegaram ao senhor, que deram início à operação Bravata, como foram chegadas o senhor teve conhecimento dos fatos que originaram essas investigações da Então, Bravata? tá. Então, assim, até para contextualizar essa história, essa Operação Intolerância e Bravata aí, acho que foi com certeza um dos casos mais conturbados que eu trabalhei aí desses quase 20 anos que estou trabalhando com investigação de crime cibernético. O, Foram recebidas aí na época da Operação Intolerância, foi um volume monstruoso de denúncias por todos os mais diversos meios aí, coisa de aproximadamente 70 mil denúncias chegaram até a Polícia Federal e vários outros órgãos que acabaram sendo concentrados aqui, que acabaram ensejando a deflagração da Operação Intolerância. Na sequência, como com essa infinidade de informações que acabaram chegando, se entendeu que seria necessário fazer um desmembramento. Então, na Operação Intolerância, foi concentrado ali os fatos relacionados especificamente ao fórum ao tio Astolfo Silvio, aquele Silvio Corici, um site Uhum. que estava lá no ar na época, e todas essas outras informações acabaram servindo para investigar os outros ambientes, outros fóruns, outras pessoas que estavam, de alguma forma, relacionadas a esse contexto. Nesse contexto, nessa continuidade da investigação que surgiu, que teve o início da operação, que depois se deu o nome ali da Operação Bravata, né? Então, ela foi uma continuidade da intolerância. Então, foi uma continuidade da intolerância. Então, o Isso. senhor investigou os fóruns como o Dogola Chan e tinha um outro fórum que parecia aqui, mas o mais grosso é o Dogola Chan. Tá. Então, assim, esses fóruns são anônimos, certo? Via de regra, os fóruns, esses image boards aí, né, que o Dogola Chan eram dessas image boards, são ambientes anônimos, onde eles são criados ali com a finalidade justamente de tentar ocultar quem são as pessoas que estão realizando as postagens, né? As denúncias que o meu cliente fez colaboraram no resultado da bravata? Então, na verdade, essa questão das denúncias foram encaminhadas tanto pelo Emerson quanto pelo Marcelo. Isso daí, acho que não colaborou, mas sim acabou conturbando ainda mais a investigação. Eu explico por quê. Porque isso daí lá no começo, ainda no âmbito da operação, Doutor, eu tô com um problema foi. vindo do teu áudio. Então, não está Tá, conseguindo me parece que é dando ouvir? uma chiada. Parece que é dando uma chiada. É só Excelência, me diga, mexer um pouco no volume, só um pouquinho. Excelência, só para ficar bem claro, nós estamos gravando e no nosso som ambiente, talvez a Excelência doutor Hércias possa confirmar também, no ambiente Uhum. de gravação e no som que chega para mim, não há nenhum problema. Doutor Hércias, ou Excelência, algum problema? Está chegando bem o som do Dr. Flávio aqui, Excelência. Então Deixa é eu só. com Vossa Excelência, doutor Eduardo. Então, eu creio que o problema. Mas vamos continuar. Acho que Tá, agora começou a estabilizar de volta. Teve alguma oscilação na internet. tá certo. Então, só voltando, o senhor tinha perguntado, só Eu para tinha poder perguntado retomar o sobre raciocínio. as denúncias comunicadas. Tá.
Então, o que aconteceu? Isso daí, ainda no âmbito da Operação Intolerância, começaram a serem encaminhadas assim, uma infinidade de denúncias, tanto do Emerson quanto do Marcelo, pelo menos de pessoas que se identificavam como sendo Emerson e Marcelo, fazendo denúncias umas contra as outras, né? E, além disso, outras pessoas fazendo também denúncias, mencionando o nome tanto de um quanto de outro. Isso daí, eu me recordo que um dos trechos de uma conversa que foi, isso daí que surgiu ainda no âmbito da Operação Intolerância, foi identificada uma conversa entre Emerson e Marcelo, que eles falavam que iriam fazer justamente isso. E foi uma coisa que a gente viu que aconteceu no decorrer da investigação. Então, o que que era? Vamos fazer uma enxurrada de denúncias, de notícias, de encaminhamento de informações, para fazer aqui uma cortina de fumaça e para caso alguém venha me responsabilizar, eu vou poder ter aqui uma carta na manga e dizer, não, mas por que que eu vou estar fazendo uma denúncia de uma situação na qual eu estou envolvido? Então, isso é uma conversa que apareceu ali no âmbito, lá no começo, no âmbito da intolerância, e foi uma coisa que no decorrer da investigação a gente viu que de fato se concretizou. Então, uma enxurrada de notícias, de denúncias, de informações, denúncias truncadas e que dava para perceber que isso daí era encaminhado de uma forma organizada. Então, às vezes vinham denúncias em nome de 20 pessoas diferentes, por exemplo. Eu não lembro exatamente aqui o número ou as pessoas, mas a gente via que era um texto copiado e colado. Então, era uma mesma. Alguém redigiu esse texto, encaminhou para diversos locais e todos encaminhavam essas denúncias. Então, assim, de todas essas, tudo que chegou foi, na medida do possível, analisado. Das denúncias encaminhadas, todas elas vinham sem nenhuma uma informação, um fato concreto que pudesse, de alguma forma, auxiliar de forma efetiva, assim, na elucidação dos fatos. Então, assim, o senhor perguntou as denúncias, as notícias encaminhadas pelo Emerson, não Comunicações. pelo Emerson, pelo Marcelo, as comunicações, auxiliar na investigação? Sinceramente, a princípio não, porque nenhuma dessas informações encaminhadas puderam ser, de alguma forma, comprovadas, assim, de forma efetiva, né? Ter sido efetivamente confirmado aquilo que foi dito. Tá, eu só acho que escapa a memória do senhor, doutor, mas das denúncias que foram encaminhadas pelo Emerson, fui eu que fiz para ele na qualidade de advogado. Mas assim, vamos aqui que interessa. Eu estava vendo aqui, assim, eu não sei se dentro da Polícia Federal ocorre que nem no Ministério Público, que existe a permissão entre os membros de discordarem de suas posições. Um pode entender que realmente cabe, o outro pode entender que não cabe. Mas assim, eu observo que no relatório final da polícia, o Emerson, ele é indicado que não teve participações. Essa divergência, então. Não teve participações. O Emerson ele Aqui, ó, foi eu posso ler para o indiciado senhor? no Eu inquérito, posso né? ler, ó. Por outro lado, entendo que Emerson Eduardo Rodrigues Sentim não teve participação na presente empreitada, sendo seu nome usado apenas para dissimular o verdadeiro autor, como também envolvê-lo com o intuito de o prejudicar de alguma forma. Tal entendimento Isso, pode ser corroborado pelo fato de que o nome de DF Herbert também foi utilizado posteriormente para o envio de alguns e-mails. isso daí, se eu, não, eu até pelo tempo decorrido, não lembro especificamente do fato, mas pelo que eu me recordo, com relação a esse ponto específico, estava sendo feita referência a uma ameaça de um ataque, de uma série de ameaças de atentado que foram encaminhadas para os Estados Unidos, então se valeram de uma vulnerabilidade ali de um sistema de impressoras dos Estados Unidos e mandaram essas ameaças para lá em nome do Emerson. Então, quando eu digo que não foi provado esse envolvimento dele, pelo que eu me recordo, e assim, o que eu tenho na memória, que estava se tratando desse fato específico, não do contexto como um todo, tanto que ele foi indiciado aí no âmbito do inquérito, né? Então, eu passo só a asseverar o relatório da polícia no evento 1, como anexo 2, para posterior análise do peso. É, deixa eu ver o que mais. Nesse caso, meu cliente
preso pelo ICE nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Então, Eu assim, não entendi. Agora, não, eu falei que no caso que ocorreu, que fizeram um ataque com o nome dele, ele foi preso pelo Immigration Center System, ou uhum, seja, pelo ICE. sim. Mas, Mas bom, daí isso até é. na sequência, isso daí, pelo que eu me recordo também das informações que a gente obteve aí das autoridades americanas, foi considerado como se tivesse sido um trote, entre aspas, assim, que foi dado em nome dele, tanto que ele não respondeu criminalmente por isso daí lá nos Estados Unidos, né? Ele teve que assinar uma nota para sair dos Estados Unidos em 48 horas. Uhum. Então, não sei se chegou no final a ser absolvido na justiça americana, mas ele foi obrigado a assinar, Uhum. só para constar. Tá, mas vamos lá, vamos continuando. Então, tá certo, então. Então, assim, o que então que o senhor entende que a Polícia Federal chegou à conclusão de que ocorreu essa associação foi só por causa dessa conversa ou houve outras sequências de provas? Porque Na assim, verdade, não, dia continua. não, não, é porque assim, até depois eu vou fazer uma diligência para Vossa Excelência, doutor juiz, porque assim, o processo ele foi desmembrado para agilizar, mas tem muitas provas da investigação que se encontram nos autos do Marcelo que eu não tenho acesso porque o processo dele está em segredo de justiça nível 2. Certo. Excelência, a questão toda, o processo, inclusive, do senhor Marcelo, Vossa Excelência sabe, já foi, inclusive, transitado em julgado, mas o processo também foi desmembrado, para ficar bem claro, todos nós sabemos, até, se a Excelência doutora Herces não me deixa mentir, aqui também porque havia um outro réu acusado que tinha, enfim, foi decretada a Gustavo, sua imputabilidade lá no começo. Então, com relação os fatos probatórios, o desenrolar do processo do outro réu, efetivamente não vejo necessidade do que aconteceu com outro réu aqui. As provas, obviamente, Vossa Excelência teve acesso porque é o mesmo caderno probatório dos três. O que houve o desdobramento é apenas para fins de, como Vossa Excelência mesmo me comentou, para celeridade de tramitação. Então, é assim, que, o que aconteceu com outro processo diz respeito ao outro réu, não necessariamente, enfim. existe Vossa os Excelência fatos se pode, comunicam, o os fato é fatos. o mesmo. Bom, tudo bem, não vamos discutir E, isso. mas assim, o que importa, o que nos importa nesse processo, até porque ele não foi julgado ainda, é o conjunto probatório, Uhum. né? Não Então, propriamente o que aconteceu no outro processo, até se Vossa Excelência quiser depois ter acesso, faça o pedido que nós eu podemos vou verificar se fazer há nas necessidade ou não. diligências. Vou fazer, mas vamos retornar para o depoimento da testemunha, excelência. Tá? Só um minuto que eu não sei o que que eu fiz aqui no meu agora de volta. Vamos lá. Então, assim, doutor Flávio, então, só porque o senhor falou há pouco que foi uma conversa identificada entre os dois. Houve outra constância de conversas que tem tido? Isso daí no âmbito da Operação Intolerância, sim, teve uma série de contatos, trocas de mensagens identificadas ali entre eles, e inclusive, no que se refere, até o senhor perguntou, com relação a essa associação de pessoas, né, o que mais teria de elemento relacionado a isso. O próprio interrogatório foi realizado dos dois no âmbito do inquérito da Operação Intolerância. Tanto Emerson quanto Marcelo falam claramente da existência do grupo Homens Santos e que ambos faziam parte desse grupo. Então, isso é uma Tá. coisa que foi dita por eles próprios no âmbito do inquérito e Do âmbito corroborou uma inquérito, série de outros elementos que surgiram no decorrer da investigação, né? tá. No âmbito do inquérito da Operação Intolerância, mas e da Bravata, que é o caso atual? É o mesmo contexto. Então, a bravata, ela é a continuidade. Então, o que estava ali na intolerância foram as investigações desmembradas e as provas de um e do outro, elas são basicamente o mesmo conjunto probatório que está sendo analisado, né? A diferença é que quando a gente passou para a operação bravata, acabou entrando muita coisa referente a notícias que surgiram depois, informações que surgiram depois do encerramento do inquérito da intolerância. Mas, assim, o núcleo da investigação é o mesmo. Foi a mesma sequência de fatos que estava sendo investigado. O senhor tem conhecimento dentro do inquérito que o próprio Emerson registrou diversos boletins de ocorrência policial contra o Marcelo? Sim, também, assim como o Marcelo contra o Emerson, assim como com relação a outros investigados. Então, por isso que eu digo, no começo do meu depoimento, eu falei com relação o quanto conturbada foi essa investigação, porque ficou uma coisa ficou muito claro para mim
é que, de fato, aquela conversa que surgiu lá no começo, que vamos criar uma cortina de fumaça para confundir, para fazer uma coisa em nome de outro, e caso aconteça alguma coisa, eu ter na minha mão aqui essa carta na manga de que por que que eu vou denunciar um esquema do qual eu estou participando. Então, eu vi que isso de fato se concretizou. Então, foram apresentadas diversas, inúmeras denúncias, notícias crime, informações, mensagens de todos os meios possíveis aí, tanto pelo próprio Emerson e Marcelo, quanto em nome deles, que não tem como saber se foram mesmo eles ou não que encaminharam. Então, isso daí Repete o que o senhor falou agora há pouco. Não tem como saber o quê? que eu digo, algumas dessas informações chegavam em nome do Emerson ou em nome de Marcelo, mas chegavam, por exemplo, encaminhavam um e-mail em nome de Emerson ou em nome de Marcelo. E Ah, em entendi. relação àquele Agora eu estou e-mail, não tem entendendo. como dizer se era mesmo ele, um ou outro que tem encaminhado. Pode ser uma outra pessoa que se passou que usou esse nome e encaminhou esse conteúdo. Não tem como saber, mas tem sim várias notícias crimes, documentos que foram formalizados. Tá? Sumiu a voz. Os doutores conseguiram ouvir a resposta final dele? Só me confirmem se conseguiram ouvir, porque para mim desapareceu no final o áudio. Eu É, ouvi só, acho que as últimas duas ou três palavras que eu não ouvi. As Então, outras, sim. então realmente não saiu. Doutor, Flávio, por Tá. favor, repita. Então, assim, foram de fato recebidas denúncias que não tem como se comprovar a origem, mas também foram recebidas denúncias confirmadamente encaminhadas pelo Emerson e encaminhadas pelo Marcelo. A maioria dessas denúncias atribuindo ao outro a prática dos crimes. Entendi, Então, era assim, uma verdadeira troca ali de denúncia que está sendo feita entre os dois, né? entendi. Tá certo, então, excelência. Obrigado, doutor Flávio. Passo a palavra. obrigado, Doutor, Excelência. Excelência, doutor Hércias, com a palavra. Sem perguntas pelo Ministério Público Federal, Excelência. Obrigado. Excelência, doutor Flávio, apenas para constar, então, só uma questão, um único questionamento. Vossa Excelência foi também quem fez o relatório final, é isso? Isso, eu fiz o relatório final é do, do, da, de Certo. todo de todo esse caso, né? Não, não, só não, justamente o Sim. que Vossa Excelência comentou, uma questão de divergência de opinião, Uhum. coisa assim. Não, então, Sim, podemos encerrar a gravação, por favor, senhora secretária? podemos. tá certo.